pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para a segunda aula de redação da segunda unidade. Essa aula é muito específica, é para explicar o trabalho de redação da segunda unidade, certo? O tema desse trabalho é A Viuvinha, a obra A Viuvinha, né? O livro aí que vocês dispõem aí, que vocês receberam aí junto com os livros do Sistema Sucesso, que nós estaremos abordando nessa unidade de uma forma bem divertida, bem curiosa, através das histórias em quadrinhos, certo? Essa obra, vem a ser essa aqui, né? A Viuvinha, de José de Alencar, é um clássico da literatura, na verdade, né? É um clássico da literatura brasileira. Todos esses livros aí que vocês recebem no Sistema Sucesso aí, para vocês lerem, são clássicos da literatura brasileira, que todo estudante tem que ler um dia aí para se preparar aí para os desafios aí relacionados ao estudo da literatura, certo? Porque esses livros, eles são abordados aí ao longo dos estudos, até no vestibular são cobrados aí esses livros. Então é interessante você parar um tempinho aí para você do seu jogo, das redes sociais, no Netflix, e parar para ler o livro. Ele não é um livro muito grosso, tá? Você não vai demorar séculos lendo, vai levar aí alguns dias, contanto que você se dedique a ler. É interessante você ler esse livro com um dicionário por perto, porque como ele é um livro que foi escrito em outro século, né? Ele traz aí informações, palavras, vocabulários que você não vai entender o sentido. Então isso vai fazer com que você não entenda muito o texto. Quando você pesquisar o sentido das palavras no dicionário, mesmo que seja online, não tem problema não precisa ser um dicionário físico nesse momento, pode ser online. Se você utilizar o dicionário, você vai compreender melhor o que o autor quer dizer, certo? E nós iremos abordar esse livro em um formato muito curioso, muito interessante, que é um formato um pouco mais atual, digamos assim, que é em quadrinhos, né? Você vai transformar o texto que está no livro, resumidamente, em uma história em quadrinhos. Como é que isso vai acontecer? Vamos lá. Bom, primeiro, sobre o livro. Esse livro, a gente espera que todos aqueles que adquiriram os livros do Sistema Sucesso, de português, matemática, história, geografia, ciência, etc., que eles também tenham aí os livros. Porém, se por algum motivo você não tiver o livro, eu vou dispor esse livro para vocês em PDF, né, arquivo de texto, para você, vou colocar lá no link da escola, né, no Clipe Escola, junto com essa aula aqui, para você baixar e ler. Não vou enviar áudio, porque eu entendo que a gente está trabalhando com leitura, então é importante você fazer realmente a leitura da obra, tá? Eu vou ler aqui um pequeno resumo dessa obra, só para você se situar mais ou menos em como é que se passa a história, já ter aí alguma ideia de como vão ser os seus quadrinhos. Porém, é interessante que você leia o livro na íntegra, para você saber como é que você vai abordar aí na sua história em quadrinho. Bom, então vamos aí, o resumo da história. A Viuvinha é um romance que se passa na cidade do Rio de Janeiro, no século XVIII. Conta a história de um moço que, após a morte do seu pai, gasta toda a sua herança em jogos, mulheres e bebidas e acaba desonrando a integridade do seu pai. Nesta ocasião, conhece Carolina, com quem mais tarde se casaria. Mesmo sabendo da triste notícia de que estava falido e não pôde mais desmanchar o casamento, pois a honra da moça seria questionada sob dúvida de sua virgindade. Nessa época tinha isso, né? Se a moça estava prometida para casamento, isso não poderia ser desfeito, porque aí a sua honra seria questionada, tá? Um dia após o casamento, Jorge simula sua morte, na intenção de fugir da desonra feita ao nome do seu pai, planejando voltar mais tarde e recuperar toda a iniquidade feita à memória do pai, ou seja, toda a desonra, sujou o nome do pai, ele queria resolver isso aí. Ao descobrir a morte do seu marido, Carolina passa a viver uma intensa viuvez, fazendo uso de cores totalmente escuras, demonstrando assim o seu estado de espírito, ou seja, ela cai em prostração, fica muito triste, muito deprimida.
O tempo foi passando e a moça era de uma fidelidade inabalável para com a memória do seu marido, característica tipicamente romântica, ou seja, nós estamos falando de um livro do período romântico da literatura. Então esse comportamento de manter o luto após a perda do marido, da esposa, é uma característica aí dos livros do período romântico. Passaram-se 5 anos e Jorge chega ao Brasil com o nome de Carlos, disposto a recuperar o nome do seu pai, que havia posto na lama, e recuperar o amor de Carolina, certo? O primeiro propósito conseguiu rapidamente com a ajuda do senhor Almeida, né, de recuperar aí, a memória do pai, de se recompor, recuperar as dívidas, etc, etc. Apesar da demora e muita resistência de sua amada, depois de longas tentativas e mimos, né, como por exemplo o envio de flores e galanteios, etc., conseguiu recuperar aí o amor de sua amada, que achava que ele tinha falecido. Ou seja, é uma grande história de amor, né? É um romance do período romântico. A gente entende aí que tudo gira em torno de uma grande história de amor. E você vai retratar essa história aí em quadrinhos, certo? Você não vai estar fazendo uma coisa, de certa forma, original, porque a literatura, os grandes clássicos da literatura, já existem aí suas adaptações literárias, né? As adaptações literárias em quadrinhos. Então, eu estou trazendo aqui para vocês vão encontrar aí várias adaptações na internet, vocês vão pesquisar. É importante você pesquisar onde você produzir seus quadrinhos para você saber o que já existe, né? O que você pode se inspirar. Lembrando que é inspiração e não cópia, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de quadrinhos que já existem da literatura, dos grandes clássicos da literatura. Um deles é Os Miseráveis, de Victor Hugo, né? Eu trouxe aí para vocês verificarem aí o exemplo, né? Nós temos também O Cortiço, que é um exemplo aí de um romance, um grande romance da literatura brasileira também. Foi retratado em quadrinhos. Nós temos aí O Alienista, que é um clássico aí até do Sistema Sucesso de vocês já devem ter lido, provavelmente, feito algum trabalho sobre ele, ou se não fizeram, vão fazer, que também foi retratado em quadrinhos. Nós temos aí outro exemplo que eu trouxe, que é Viagem ao Centro da Terra, um grande clássico da literatura mundial aí de Júlio Verne, também está em quadrinhos. E quando você fizer a sua pesquisa, você vai encontrar aí uma enormidade de obras literárias que viraram histórias em quadrinhos. Muitos de vocês provavelmente não têm mais contato com esse tipo de produção, que é um gênero textual. Quadrinhos também é literatura, é um gênero textual, tá, gente? Porque a gente entende que com o uso da internet existem outras ferramentas, outras formas, né? Jogos, redes sociais, Netflix, obras, até quadrinhos online mesmo, você vai encontrar muitos. Então o uso dos quadrinhos caiu um pouco em desuso, então é bom você dar uma pesquisada para saber como fazer uma história em quadrinhos. Coloca lá no tutorial que você vai descobrir como fazer uma história em quadrinhos simples. A gente percebe que vocês não são profissionais, evidentemente, então não queremos que você produza uma obra profissional, né? A gente percebe que é uma obra produzida por alunos, mas isso não quer dizer que você pode fazer de qualquer jeito. Vai ter que fazer com um planejamento, né? Uma coisa bem feita, colorida. Então aí vamos às orientações do seu trabalho. Bom, o tema desse trabalho é a obra literária A Viuvinha, de José de Alencar. Nós iremos nesse trabalho fugir um pouco aí do tema dos trabalhos da segunda idade, que versam sobre o meio ambiente, apesar de que vocês já estão trabalhando muito com esse tema em outras matérias. Então a gente aqui se permite sair um pouco do tema para trabalhar a obra literária que vocês têm que obrigatoriamente trabalhar nessa unidade. Eu pensei de uma forma mais divertida de vocês trabalharem aí essa obra, né, essa obra literária, que é transformando em quadrinhos. Então, esse é o tema do nosso trabalho, né, essa obra. A Viuvinha, né, de José de Alencar. Procure o livro de vocês aí, dá uma procurada que vocês vão achar. Se não achar, tá em PDF no arquivo aqui, junto com essa aula.
tá? Vocês vão entregar esses quadrinhos para mim. Vocês vão ter de 12 a 17/8 para entregar. Por que não um dia só, mas durante 5 dias? Porque durante a entrega aí dos trabalhos de língua portuguesa, eu percebi que alguns alunos tiveram dificuldades tecnológicas mesmo, de salvar o arquivo, de usar o celular, de ter que usar de terceiros, ou notebook, ou internet, ou o envio não deu certo, ou não conseguiu por e-mail, conseguiu por WhatsApp, enfim. Uma série de complicações aí normais, né, advindas aí do uso da tecnologia. A gente entende que isso acontece porque nós, professores, também estamos tendo algumas dificuldades aí ao longo desses meses aí com o uso de tecnologia para enviar as aulas para vocês. Então, a gente entende aí que isso acontece. Então, eu estou dando aí 5 dias de tempo hábil para vocês enviarem os trabalhos, para que, caso aconteça algum imprevisto desses, vocês consigam aí resolver o imprevisto e enviar o trabalho até o dia 17. Isso não quer dizer que você vai olhar e falar, até o dia 17 eu vou deixar para enviar dia 17. Não. Envie entre o dia 12 e 17 para que algum problema que venha a ter não faça com que a sua nota seja reduzida. Recebo depois do dia 17? Recebo. Vocês sabem que eu recebo, porque eu sou gente boa, que eu recebo o trabalho de vocês depois do dia 17, mas a nota vai cair pela metade, certo? Então, qual vai ser o tipo de trabalho? História em quadrinhos. Vai ser esse o resultado final. Porém, você vai entregar a sua história em quadrinhos na escola? Não. Nós estamos adotando na segunda unidade a entrega totalmente virtual dos trabalhos, como uma forma de preservar os alunos e nós, professores, funcionários, etc., de não ter que ficar compartilhando, passando de mão em mão materiais para evitar aí a contaminação com o coronavírus, certo? Então, você vai produzir, sim, produzir o material, o quadrinhos você vai produzir, escolher papel, que tipo de papel, né? Se vai ser pintado à mão, desenhado à mão, se você vai usar canetas coloridas, se você vai imprimir as imagens, fazer colagem, né? Se você vai escrever os balões e as palavras, ou se você vai imprimir as palavras e colar dentro dos balões, enfim, fazer colagem, montagem, o que você achar melhor. Contanto que saia aí uma história em quadrinho bem produzida, caprichada, bem feita, sem estar suja, borrada, rasgada de qualquer jeito. Faça um trabalho com capricho, certo? Quais são as orientações do trabalho? Montar uma história em quadrinhos, recontando a história da viuvinha, né? Você deverá, esses quadrinhos deverá ter de 5 a 10 páginas, porque a gente entende que tem que ser resumido. 10 páginas ainda é muito, mas tem gente que quer aí ser mais criativo, colocar várias coisas e tal, então até 10 páginas eu aceito. 5 a 10 páginas, 1, 2, 3, 4 não. 5 a 10 páginas, certo? Lembrando que vai ter que ter uma capinha aí para essa história em quadrinhos, como qualquer história em quadrinhos tem que ter uma capa, né? Você pode até utilizar a capa que já existe, ou então existem várias capas aí do livro A Viuvinha, essa aqui é do Sistema Sucesso, mas existem várias capas, você pode reproduzir, desenhar, colar, pintar, imprimir, ou inventar a sua própria capa. E dentro, né, dessa historinha você vai ter que colocar os quadrinhos, lembrando que a história ela é feita em quadrinhos, né? Então é nesse formato que você vai produzir, tá? Utilize só os pontos principais da história. Você vai ler o livro, leia o livro, tá? Faça aí um resumo aí, faça um rascunho aí do que você vai colocar na sua história. Só os pontos principais, os acontecimentos principais da história, você vai colocar aí em quadrinhos, certo? De forma que a história não fique longa. Você pode utilizar diálogos que contenha uma linguagem mais atual, né? Já que esse livro ele tem uma linguagem do século passado, tem uma linguagem bem rebuscada, português aí bem difícil, né? Você pode traduzir isso aí para o português de hoje, mantendo a história original, os acontecimentos originais, você não pode fugir da história, mas a linguagem pode ser atual, traduzindo aí o que aconteceu na época, ou você pode trazer os termos também desse livro nos diálogos, você pode manter os diálogos originais que também está valendo. Produza quadrinhos originais, né? A cópia de conteúdo pronto na internet, livros ou revistas, implica em ter a nota zerada. Então,
Você pode se inspirar, quando você fizer a sua pesquisa, você vai encontrar várias histórias em quadrinhos sobre a viuvinha já prontas. Você não pode copiar, você pode se inspirar nelas, mas a cópia implica em zerar a nota, certo? A nota será zerada, ok? A entrega desse trabalho será através de fotos, né? Você vai montar a sua história em quadrinhos e vai fotografar essas páginas, certo? E vai mandar para mim essas fotos para que eu perceba que vocês produziram o trabalho, tá? Não destrua, não rasgue, não se desfaça desses quadrinhos depois de enviar as fotos, porque espero eu que não demore muito tempo. Quando a pandemia passar, nós iremos receber em mãos esses quadrinhos de vocês. Então conserve com cuidado. Essas fotos elas podem ser enviadas tanto por e-mail quanto por WhatsApp, certo? Você pode tanto fotografar no celular mesmo, página por página do seu de quadrinhos, identificando página 1, página 2, página 3, dizendo qual é o aluno, qual é a turma. Eu prefiro que seja por e-mail. Por e-mail, para mim, é mais fácil de armazenar. Não sei se vocês sabem, mas assim, eu particularmente criei um drive para cada turma e cada aluno tem uma pasta. Então, eu armazeno todas as atividades, trabalhos daquele aluno naquela pasta, porque é o registro aí, o registro do documento do que vocês estão fazendo em casa, a gente não pode se desfazer, inclusive porque vale nota. Então, se você envia por e-mail, eu posso salvar direto no Drive. Se você envia por WhatsApp, a gente tem que baixar, né? Converter, às vezes, o formato e enviar para o Drive, dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente consegue também. Então, só envie pelo WhatsApp se você não conseguir enviar por e-mail de forma alguma. Eu vou receber, de qualquer forma, nessas duas mídias, eu vou receber esse trabalho de vocês. Então, caso tenha alguma dúvida sobre esse trabalho, pode me perguntar. Vocês sabem que eu tiro as dúvidas de vocês, certo? Boa sorte! A gente se vê aí na próxima. Vocês vão ter aí umas semanas aí pela frente para produzir o trabalho. A intenção de passar essa orientação hoje é que seja com antecedência da data de entrega, para que vocês tenham tempo hábil para produzir e entregar. Enquanto isso, a gente vai dar sequência aí das aulas de redação. Semana que vem nós temos mais conteúdo aí, certo? Já para o teste esses conteúdos. Então não percam nenhuma aula. Bons estudos, boa sorte, boa produção de quadrinhos aí. A gente se vê na próxima aula.